e irmãs, né? Sejam bem-vindos, família, na Escola Dominical. Falei para Carlinha, né, que eu queria muito que ele estivesse aqui na Escola Dominical. Por que que a gente tem convidado as pessoas? Porque tudo aquilo que é bom para mim, eu faço o quê? Eu passo para o outro. Assim eu faço com receita, com chá, né? Quem me conhece sabe que eu sou mega fã de chá, que eu gosto muito das coisas naturais. Então sempre eu estou falando para as pessoas, aprendi, e essa semana nós descobrimos algo poderoso na minha família. Meu marido foi lá nos produtos naturais, pedindo algumas coisas que eu queria, chia, nanana. Daí o moço disse assim, ó, olha, nós temos um produto mega interessante. O nome é Farinha da Felicidade. Falei, esse mesmo que eu quero. E ele chegou em casa com a tal da Farinha da Felicidade. Ele, Preto, olha aqui, o moço me vendeu essa Farinha da Felicidade. Eu falei, amor, para que que serve? Ele disse, é a Farinha da Felicidade. Eu falei, mas para que que serve? Ele falou, não tô te falando, Preta, é a farinha da felicidade. Eu falei, nossa, gente, isso é muito poderoso. Eu falei, como que consome? Ah, você pode consumir de várias formas. Eu falei, ok, vamos consumir a farinha da felicidade, né? Fui ler lá, tem maçã, tem chia, tem muitas coisas boas. E irmãos, que poder. Comecei a tomar um negócio quinta-feira, mas não é que me deu uma felicidade que tão grande, a Milka, que eu nem sei o que eu vou fazer com essa felicidade. Por que que eu comecei a sentir os sintomas da felicidade? Por quê? Porque eu ouvi fazer o quê? Falar. E o que que eu fiz? Acreditei. E logo eu estou falando. O que nós temos aprendido na escola dominical? Que nós cremos. Por quê? Porque nós ouvimos falar. Falar o quê? De quem? O que nós estamos ouvindo nesses dias? O que você ouve no seu dia a dia? O que você ouve é resultado da tua vida. Tem gente que ama ouvir um monte de desgraça que está acontecendo. Eu não preciso ouvir porque eu conheço a palavra de Deus, eu sei muito bem o que iria acontecer. Não é verdade? Eu não preciso alimentar o meu coração toda hora de jornal, nanani, nananá, ficar passando para os outros. Por quê? Eu conheço a palavra, eu sei o que vai acontecer. Quem conhece a palavra não sabe o que está acontecendo? Não está vendo os sinais? Então não precisa ficar só alimentando o seu coração disso. Mas tem algo que é poderoso na palavra de Deus. Algumas pessoas têm dito assim, a gente tem que falar que a palavra de Deus é poderosa. Eu tenho descoberto que na palavra de Deus, já descobri, que eu tenho que guardar no meu coração para não pecar. Você tem guardado a palavra de Deus? Você tem alimentado, além de se alimentar com a farinha da felicidade, da alegria, é a farinha da alegria, você tem guardado a palavra de Deus no teu coração? Você tem guardado? Mas você tem vivido a palavra de Deus? Os seus dias têm sido vivido conforme a palavra de Deus? A tua fala tem sido fala de quem vive a palavra de Deus? O teu escutar tem sido o escutar de alguém que conhece a palavra de Deus? Hoje nós vamos terminar, trabalhamos 6 inimigos da fé e hoje nós vamos trabalhar o último. Não manter firme a confissão da fé. Tem muita gente que diz que crê, mas na hora de viver é uma lástima. Tem muita gente que diz que a palavra de Deus é a base, mas na hora de viver é uma negação. A palavra de Deus tem que ser a minha sapata. Quem sabe o que é uma sapata? Hoje eu acordei cedo, eu acordo muito cedo, né? Eu estou indo para a academia às 5 da manhã, então o meu relógio biológico não sabe quando é domingo, ele acorda também às 5 da manhã. Eu digo para ele, dorme mais um pouquinho. Ele disse, não, vai estudar a escola dominical. Eu falei, então eu vou. E acordando bem cedinho hoje, eu fiquei pensando sobre a sapata. O que é a sapata na vida de um crente? A Bíblia diz assim que o crente ele tem que estar enraizado na palavra de Deus. A palavra de Deus é a sapata, é a estrutura de uma casa. Por quê? Vai vir ventos, vai vir chuvas, vai vir muitas coisas. Mas se a minha sapata, a minha raiz, a minha certeza estiver firme, o que vai acontecer? Eu não vou me abalar. Eu não vou ser aquele que vai para lá e vai para cá conforme o vento. Por quê? Porque a minha fé está enraizada onde? Na palavra de Deus. Não é em circunstâncias, não são em sentimentos, não são o que eu estou ouvindo ou falando que vai abalar a minha fé. Por quê? A minha fé está enraizada na Bíblia. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir o quê? A palavra
de Deus. Se eu estou ouvindo, você está ouvindo, é claro que a tua fé está enraizada onde? Na palavra de Deus. Vai vir, irmãos. É inevitável que o crente passa por tudo isso. Enfermidade, dor, separação, casa caiu, casa pegou fogo. E isso vai acontecer. Jesus orou por nós e falou o quê? Pai, eu peço o quê ao Senhor? Que o Senhor livre o quê? Do mal. Agora nós vamos passar por isso. Agora existe a diferença em passar e ficar aí preso. Agora, se a minha fé é uma fé enraizada na palavra de Deus, eu vou ter sustento. Eu vou passar. Eu vou passar. Mas eu não vou me abalar. Eu não vou me abalar. Eu não vou ser aquelas... Lembra da parábola das 10 virgens? Gente, uma vez eu entrei numa discussão com um teólogo porque ele queria provar para mim que era só 5 que era separada. Eu falei, mas não é o Deus que eu creio que faz separação. Ele chamou o quê? 10. É para as 10 estarem prontas. Só 5 estavam prontas. Prudente, cuidou, viveu. Só 5. Mas as outras 5? O que elas fizeram com aquilo que elas ouviram? O que você faz com aquilo que você ouve da parte de Deus? E daquilo que você ouve, o que você entende? E daquilo que você entende, de que forma você vivencia isso? Como que você tem vivenciado a palavra de Deus? E terminando esse estudo, né, hoje de manhã lá em casa, como eu sempre comento, a mesa redonda entre eu, meu marido e o meu filho, nós começamos a conversar. E eu falei assim, amor, vamos orar para que o Espírito Santo traga algo que esteja no coração dele para a escola dominical. E foi tão interessante isso, que nós começamos a estudar. E Deus veio assim, irmãos, é como se o teto da minha sala se abrisse e a voz do Senhor entrasse na minha sala aquela hora da manhã, 6 e pouco, e dissesse para nós, é isso. Quando nós olhamos um para o outro, dizemos assim, é isso que nós vamos estudar. Nós vamos estudar algo poderoso na escola dominical. Daqui uns 3 domingos vai começar. Antes eu quero conversar com o irmão Reinaldo, que é administrador, porque eu quero começar com um mega evento. Claro, né, irmãos? Não dá para não começar com um mega evento. Quem sabe um café da manhã poderoso, maravilhoso, né? Algo, né, Milka? Que a Milka já vai preparar. Que nós vamos começar algo poderoso. Sabe o que nós vamos estudar, dona Terezinha Antunes? Sabe o que nós iremos estudar? Parábolas. Olha aqui, dona Terezinha. Parábolas no grego, no hebraico, no latim. Você sabe o que é uma parábola? Você sabe que no Antigo Testamento tinha parábola, dona Terezinha? Quem contava as parábolas? Os profetas, Natã, Davi, Nananá. Você sabia disso? Você sabe por que Jesus usou parábolas? Você sabe o que é uma parábola? Você sabe do poder que há numa parábola? Vem para a escola dominical. Vai ser poderosa a escola dominical. Vem para a escola dominical. Convida alguém. Convida com amor. Lembra que nós temos ensinado nada de dar de dedo nas pessoas? Você... Convidar com amor. Tudo aquilo que é bom para você, você compartilha. Você convida. Isso é muito interessante. Então nós iremos estudar. E algo já ferveu na nossa cabeça. Né? Minha cabeça, graças a Deus. Eu louvo a Deus porque Deus me deu criatividade. Em todos os aspectos, eu louvo a Deus. E nós já preparamos todo o quadro disso, vamos começar a anunciar a partir de hoje na escola. O que nós vamos estudar? Irmãos, eu tenho certeza, se você se dedicar a não faltar na escola dominical, você vai viver o sobrenatural de Deus. Porque é impossível um nascido de novo não ter sede daquilo que é sobrenatural. É impossível. Não pode uma pessoa que vive no sobrenatural ser enraizada nas coisas deste lugar. Não pode. É impossível um nascido de novo não ter sede de milagres. Bill Johnson diz isso. Né, Milka? Nós que estudamos, estamos preparando um discipulado para a tarde também, o qual vai haver à tarde. É impossível um crente, um nascido de novo, não ter sede de viver o sobrenatural de Deus. Então, se você não pode vir na escola dominical por qualquer coisa que seja impossível, você pode vir no discipulado à tarde. Ô, Marli, mas eu quero frequentar o discipulado à tarde. Você pode vir no discipulado à tarde, na escola dominical, na reunião de oração e no culto à noite. Ai, Marli, é muita coisa. É pouca coisa. Mas é muito pouca coisa. É muita pouca coisa. Você organiza a sua agenda. Organiza. Fala, Deus, isso aqui é separado um tempo para o Senhor.
é para o Senhor. Organiza a sua vida. Eu quero dizer algo assim, ó, você não é daqui. Não se preocupa com as coisas daqui, porque as coisas daqui é o Senhor que vai nos dar. Não se preocupa. Busca o reino em primeiro lugar e as outras coisas são acrescentadas. Eu sei que tem gente que mora longe, que se preocupa com a gasolina. Ora para que o Senhor multiplique a gasolina do seu carro. Ora, Senhor, multiplica a gasolina do meu carro, porque eu quero ir, porque eu quero estar presente, eu quero ouvir a tua palavra. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo no qual a palavra de Deus é essencial, como o ar que nós respiramos. Ó. Você não vive sem fazer isso aqui. E cada vez mais eu tenho aprendido. Às vezes eu estou pedalando um pouquinho na bicicleta, eu escuto o instrutor falar, respira! Respira! É a minha vida espiritual. Respira para ler a palavra de Deus. Quem está acompanhando a leitura? Quem está acompanhando? Lucas. Vamos lá, hoje é o quê? Lucas 16. Quem não começou ainda? A família que está chegando agora. Nós estamos num desafio de ler o livro de Lucas até... Tem 28 capítulos. 24, nós vamos encerrar logo em seguida, nós vamos fazer algo que também já está tudo prontinho aqui dentro, graças a Deus, tudo certinho. Nós vamos vivenciar uma parábola de Lucas aqui no Salão Social. Amém? Então tá, fecha os teus olhos. Deus, obrigado pelo privilégio. Senhor, de estarmos aqui, de poder ouvir, aprender. Agora nós queremos pedir a tua ajuda em praticar tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor, tudo aquilo que nós conhecemos, que nós sabemos, nós queremos viver a tua palavra, Senhor. Queremos que a tua palavra, Pai, seja realmente a verdade na nossa vida, Senhor. Nos capacita, nos enche com o teu poder, com a tua graça, com a tua sabedoria, com o teu conhecimento. Nos ajuda, Senhor, nós clamamos a ti. Senhor, nós temos ouvido tantas vozes, mas nós queremos, Senhor, aprender a identificar a sua voz. Queremos ouvir, Senhor, o Senhor nos chamar pelo nome, assim como nós já sabemos que o Senhor chama. Por isso, Senhor, precisamos totalmente do Espírito Santo de Deus. E é, Pai, com o Espírito Santo de Deus que nós queremos repreender agora todo o cansaço físico, todo o sono, toda a falta de atenção. Em nome de Jesus, seja repreendido agora. Agora. E nós convidamos o Espírito Santo do Senhor, Espírito de vida, agora a tomar posse das nossas vidas, a encher a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração. Muito obrigada, porque em Ti nós podemos todas as coisas, Senhor, porque não é mais nós, mas é o Senhor em nós. Nós temos aprendido isso, Pai, e nós vivemos isso, porque o Teu nome é poderoso. Bendito seja o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então hoje nós vamos fechar. Nós aprendemos a liberar a palavra de Deus. Quando eu aprendo a liberar a palavra de Deus, consequência disso é viver milagres. Nós vamos falar sobre milagres hoje. Nós vamos falar sobre alguns milagres hoje. Nós poderíamos ficar o ano todo falando sobre alguns milagres. Por que que acontece e não acontece? Tudo está na forma com a qual eu falo. A palavra de Deus diz que a minha boca fala do que o meu coração está cheio. Eu preciso. Nós aprendemos neste lugar que nós temos que aprender a verbalizar a palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu sinto. É o que a palavra de Deus diz. Por que que o próprio Deus usou a palavra dele em tudo? Por que que Jesus usou a palavra dele? Por que que Jesus nos ensina o tempo todo a falarmos, a verbalizarmos? Ninguém fala aquilo que não está no coração. Eu penso, eu creio, logo eu falo. Por isso que eu tenho dito, quem tem hábito de falar palavrão, em nome de Jesus, coloca a tua língua no altar. Ou tenha coragem de orar e dizer, Senhor, coloca uma espada na minha boca. Que quando eu for falar, o Senhor dá uma picadinha. Mas só uma, bem devagarinho. Nós temos que aprender.
Porque nós vamos aprender hoje que tudo está na fala. Irmãos, não tem outro jeito de falar. Se você for para o livro de Gênesis, começa falando o quê? Haja, separa, tudo o quê? Deus precisava ter falado isso? Não, podia ter pego, o quê? Separou. Lua. Ele falou. Nós precisamos aprender a falar corretamente como a palavra de Deus nos ensina. Lá no livro de Marcos, vamos lá. Nós estamos na nova aliança. Nova aliança é o tempo da graça. Jesus já veio. Tudo é possível. Nada mais é impossível. Nós estamos no tempo da graça, irmãos. Houve a necessidade de Jesus vir para cumprir esse novo tempo. Então, você não pode viver lá no tempo da lei, porque a lei já foi cumprida. Se você for no tempo da lei, vai ser olho por olho, dente por dente. O que acontecia? Pecou, o que é? Morte, sacrifício. Lembra que eu falei? Que nós falamos que aqui é o altar é lugar de sacrifício? Lembre-se disso. Nós estamos no tempo da graça. Nós temos que viver debaixo da graça, nós temos que viver na graça, depender da graça. Assim como Jesus viveu na graça. Então, Marcos 11, 24. Uma palavra rema para nós nesse versículo. Eu gostaria que alguém lesse esse versículo. Portanto, eu digo que tudo que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Qual que é a palavra rema nesse texto? Qual que é a palavra? O quê? Crer. Essa é a palavra essencial nesse texto. Eu preciso crer. Eu preciso crer para visualizar. Eu preciso crer para viver. Tudo que nós pedimos em oração, em conversa. Oração é uma conversa minha com o Pai. Mas tem que acontecer algo poderoso. O meu coração tem que crer naquilo que eu estou pedindo. Eu tenho que crer para vivenciar os milagres de Deus. Mas, irmãos, tem muitas vezes que eu falo, mas eu creio. Mas na hora de falar, eu jogo fora. Porque eu uso algo que eu tenho brigado com as pessoas. Se Deus quiser, a Bíblia diz que a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é qual? Boa, perfeita e agradável. Ele quer. Se Deus quiser, eu vou para o céu. Para de falar isso. Ele quer que eu e você vamos para o céu. Ele morreu para que isso pudesse ser realidade. Sabe, eu falei pro Renan, eu fico muito triste quando eu vejo alguém que frequenta a escola dominical, que diz que conhece a palavra de Deus, na hora de falar, fala isso. Ai, se Deus quiser, eu vou pro céu. Agora é posicionamento. É você que decide agora. Não está mais em Deus. Está em você. Já aconteceu, já foi feito, está pronto. Agora é posicionamento. Eu vou morar no céu porque eu tenho uma promessa. Ele foi preparar lugar. É posicionamento. Não tem mais nada a ver com crer ou com a vontade de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos posicionar. Nós precisamos ter um diálogo com Deus crendo. Não uma oração. A Bíblia não pode ser aberta, só pegar lá no meio, de qualquer jeito lá, ler. Não! Eu tenho dito, gente, eu tenho descoberto cada dia mais que a Bíblia é um romance. E eu estou tão apaixonado por esse escritor que eu fico toda hora querendo buscar alguma coisinha nele. É um romance de um pai que ama desesperadamente um filho, que manda um irmão vir para socorrer os outros irmãos. Olha que romance poderoso. Olha para quem gosta de novela, que novela tremenda é essa. Começa a descobrir esse romance. Começa a ter gosto em ler a palavra de Deus. Porque eu tenho que crer para eu viver os milagres. Eu tenho que acreditar. Não adianta nada eu começar a falar de milagres aqui se nós não crermos. E se eu não estou crendo, eu tenho que orar. Senhor, gera no meu coração fé. Uma fé genuína, uma fé que ultrapassa todos os limites. Senhor, gera no meu coração. Senhor, eu quero crer. Eu quero viver na dependência da tua presença. Eu quero crer, Jesus.
Eu quero crer. É posicionamento. Eu me posiciono. Eu recebo. É posicionamento. Eu tenho que me posicionar. Eu preciso me posicionar. Em todos os sentidos, irmãos. Em todos os sentidos. Jesus se posicionou o tempo todo. Ninguém exercia, influenciar poder sobre a mente de Jesus. Jesus tinha uma mente como eu e você temos que ter. Uma mente sadia, alimentada com a palavra de Deus. Ok? Então descobriu que primeira coisa para viver uma vida de milagres, eu tenho que ter o que em mim? Eu tenho que ter fé. Eu tenho que crer. E eu tenho que me posicionar. Eu preciso disso. Posicionamento, fé e crer. Aí eu começo a viver os milagres. Nada de fazer barganha, tá, irmãos? Nada. Nada de fazer barganha com Deus, porque Deus ele não aceita esse tipo de coisa. Não aceita. Ah, eu vou fazer isso, mas o Senhor vai me curar. Eu vou fazer isso, o Senhor vai me dar. Não entra nesse jogo. Não entra nisso. Não entra. Vamos ter um relacionamento sadio com o nosso Deus. Sem medo. Para de ficar pensando nesse Deus que pesa a mão, que te castiga. São as consequências dos nossos erros. Não é Deus. Sou eu. Sou eu. Vamos perder essa imagem que nós temos desse Deus. Deus pune, Deus castiga. Cuidado, hein? Se não tomar cuidado, Deus vai te tirar aquilo, hein? Para com isso, irmãos, em nome de Jesus. Para com isso. Começa a orar. Ora. Ora ao Senhor. Para de viver um evangelho de medo. É só medo, medo. O que nos ganha é o amor. É o amor que nos ganha, não é o medo. Não é o medo. Tudo bem? Eu quero falar um pouquinho sobre o primeiro milagre no tempo da nova aliança. Qual foi o primeiro milagre? Qual foi? Transformação da água ao... Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez na nova aliança. Quando você pensa nesse milagre, né? Tem gente que pensa logo assim, viu só? Vinho tá liberado para beber, viu só? Daí é bom você fazer um estudinho mais profundo, ou ir lá no Detran conversar, porque a lei do trânsito proíbe 0, ainda eu tenho que pegar esse negócio, quantos por cento que é, sabe, Diego? É 0, só... Zero. É 0, 0, 0, irmão? Ô, Reinaldinho, até um bombom da influência. É 0 mesmo? 0,0. É proibido beber. Por quê? Me fala por quê? Porque tira você do... Por que que uma lei do homem proíbe alguém beber 0,000 para não fazer nada de errado? Por quê? E por que quando a palavra de Deus diz, nós queremos questionar a palavra de Deus? Por quê? Por que é que nós nos submetemos à lei do homem e não nos submetemos ao que a palavra de Deus diz? Por quê? Irmãos, é seríssimo isso. Se está dizendo que não, é não. E nós temos aprendido no discipulado que o não é uma palavra terapêutica. Ela cura. O não cura. Não vou, não quero, não cura. Tem gente que quer agradar todo mundo, abraçar todo mundo, satisfazer todo mundo e nunca sabe falar o não. Quer ver a maior dificuldade de falar o não? Pai, mãe, vô e avó. Não existe pessoa mais dificuldade de falar não. Não para o neto, não para um filho. Por quê? Porque a gente quer agradar. Eu quero agradar os meus 2 netos. Eu quero agradar. E eu tenho dificuldade às vezes de falar não. Mas eu sou avó. A minha obrigação não é de corrigir, mas também não é minha obrigação estragá-los. Dificuldade de falar não. Não pode. Vocês querem ler o texto? Por favor, eu pulei aqui. Vocês querem ler o texto que fala da transformação do vinho em água? Então, esse é o primeiro milagre. Marca ali na tua Bíblia. O que é? João 2, de 1 a 11. Isso mesmo. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher?
a minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora, levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, quando alguém te perguntar qual foi o primeiro milagre que Jesus fez, você tem que saber responder. Agora, é tão interessante esse texto que dá para você ministrar muita gente que gosta de pedir para outras pessoas mandar o recado para Jesus. Não é verdade? Porque ali ele faz muito bem certinho. Não chegou a tua hora. Que tenho eu contigo, mulher. Não é você que manda eu fazer as coisas. Então, é muito importante, irmãos, nós conhecermos na hora de ministrarmos as pessoas. Porque é bonito falar, mas é essencial você pegar a Bíblia e mostrar aonde está. Então, o primeiro milagre que Jesus faz está na nova aliança, em João, João 2, do 1 a 11. Esse é o primeiro milagre que aconteceu. É a transformação daquilo que era humanamente impossível. Era impossível pegar uma água e transformar em vinho. Por cor, por sabor. Era impossível. É o primeiro milagre que Jesus faz. Ele começa. É tão interessante isso. O segundo milagre é a cura do filho de um oficial, que é o segundo texto. Esse é o segundo milagre. É cura. Jesus, ele ama tanto que ele tem prazer em nos curar. Ele cura, mas esse homem é um homem posicionado, é um homem que sabe o que ele está pedindo, ele sabe para quem ele está pedindo e ele sabe o que fazer. É tão interessante essa história quando você pega esse texto e você começa a ler essa história do segundo milagre, que é a cura do filho de um oficial. Porque Jesus faz uma declaração tremenda nesse texto. Ele fala o quê? Vamos lá. João, agora sim, é João 4, começa no 43, a cura do filho de oficial do rei. E 2 dias depois partiu dali, e foi para a Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse, e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achará melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele, e toda a sua casa. Jesus, novamente, fez este segundo milagre, quando ia da Judéia para a Galiléia. Gente, que coisa tremenda esse homem.
Esse texto aqui, uma vez nós fizemos um estudo sobre esse texto ele é gigante. Quando esse homem se posiciona, ele era um homem de status, ele não era qualquer homem, ele era um homem, o homem, né? O homem, ele era um homem. Quando ele se posiciona, chega até Jesus e pede isso para Jesus. Irmãos, esse homem, ele tinha condições de levar o filho para o médico, ele tinha condições de buscar cura, ele podia, ele era alguém importante. Mas o que ele faz? Primeiro ele faz o quê? Ele tinha ouvidos já sobre o quê? Aonde ele estava? Quando ele ouviu falar de Jesus? Aonde ele estava? Diz que ele estava lá na festa, onde ouviu o quê? A transformação. Ele estava o quê? Primeiro ele precisou fazer o quê? Ouvir. Quando eu ouço falar de Jesus, em seguida eu faço o quê? Eu creio. Eu crendo, eu faço o quê? Eu me posiciono. Você encontra tudo isso na vida deste homem. Ele ouviu falar. Ele viu ali. E logo aconteceu na vida dele. Ele se posiciona, ele vai até Jesus. E diz, Jesus, vá até lá. E Jesus fala o que para ele? Olha a conversa de Jesus com esse oficial. Jesus fala o que para esse homem? Fala, mas precisa crer para ver os sinais? Como que é essa história? E ele vai e fala o quê? Mas quando Jesus fala assim para ele, ó, pode ir. Jesus não tinha ido ainda, Jesus estava no mesmo lugar. O teu filho está vivo. O que esse homem faz? Ele viu o filho vivo? Alguém já tinha trazido notícia para ele? O que ele faz? Ele crê, ele acredita pela fé. Ele crê na hora, naquilo que Jesus estava dizendo. Ele crê. Por quê? Porque ele sabe quem é Jesus. Ele crê. E é tão interessante que não é porque eu creio, porque eu tenho fé, que eu não preciso ir em médico, que eu não preciso tomar remédio, que eu não preciso fazer exame. Porque esse texto fala bem isso. Ele crê, mas quando o servo dele chega, o que ele faz com o servo? Ele começa a fazer o quê? Perguntar. Mas que horas que aconteceu? O que ele faz? O servo diz, ó, 7 horas, a febre o deixou. Na hora, acontece o que com ele? Ele se lembra do mesmo tempo que ele estava lá com Jesus. Foi a hora que Jesus liberou a palavra e disse assim, o teu filho vive. No mesmo instante. Não tem esse negócio, ai, quando for a vontade de Deus. No mesmo instante acontece o quê? O menino é curado. A febre deixou aquele menino. Aquele homem creu de todo o seu coração. Ele acreditou. Ele não deixou o espírito de incredulidade entrar nele, ficar pensando, ai, mas está tão longe, mas Jesus nem foi lá ainda, ou não aconteceu. Como nós fazemos? Irmãos, por isso da importância de nós termos uma vida com Deus. De nós levantarmos de manhã, nós orarmos, nos consagrarmos ao Senhor. De nós repreendermos toda a seta do inimigo contra as nossas vidas. Nós temos as manias, às vezes os crentes acham que são blindados aos ataques de Satanás. Não ora, não coloca a mão na sua cabeça, não repreende. Sai dele, sai de mim também. Quantas vezes eu faço isso? Senhor, sai dele, mas sai de mim também. Sai de mim também. Nós precisamos estar preparados para o milagre. Para onde eu estou olhando? Aonde está o meu coração posicionado na hora de receber o milagre? Aonde? Nós precisamos ter um coração preparado para receber o milagre. Nós precisamos ter uma mente preparada para receber o milagre. Nós precisamos. E ele vai e prepara. E o que acontece com esse oficial? Ele vai até Jesus. Ele pede para Jesus. Ele pede. E Jesus faz o quê? Fala o quê para ele? Crê. Vai lá. Se posiciona, amigo. Se posiciona. Vá. Porque o teu filho vive. Irmãos, nós não podemos depender de circunstâncias para recebermos o milagre. Não podemos depender do que nós sentimos. Eu tenho dito isso, né? Eu não sinto nada, eu não tinto nada. Nada mesmo. Eu não tenho que sentir. Eu não fui chamada para sentir. Eu fui chamada, desafiada para crer. Você foi chamado para crer. Crer no quê? No que você está vendo? No que você está sentindo? No que você está ouvindo? Ou no que a palavra de Deus diz? Se você olhar para o quadro que nós estamos vivendo, a nossa nação está vivendo, não tem nada de bom. Ao contrário, é desesperador. Se você ficar olhando para a situação.
Se você ficar preocupado com quanto você vai ter para ganhar, para guardar para o seu futuro, para você, é desesperador. É desesperador. Mas quando eu olho, crendo que a minha provisão vem do alto, que é lá que é meu lugar, que eu sou estrangeiro aqui, que tudo vai passar, pronto, a base está pronta. Eu não tenho mais segurança em nada do que eu estou vivendo. Eu começo a viver o sobrenatural. Aí os milagres vêm. Aí os milagres vêm. Esse segundo milagre, ele vai mexer. Eu gostaria que na tua casa você lesse esses textos. Você até comparasse com outros textos. Não só para você ficar sabidinho. Não. Para você viver o que esse oficial viveu aqui. E agora, eu não vou falar do terceiro milagre, mas eu vou falar do quarto. Quem é que sabe qual foi o quarto milagre que Jesus fez? Puxa, eu queria ver. Eu, assim, não vi totalmente. Nós vimos parte disso. E nisso a Carla Delaim faz parte no quarto milagre que nós vivenciamos um pouquinho aqui nessa igreja. Qual é o quarto milagre? Ressurreição do filho da viúva de Naim. O que é que acontece nesse milagre? Pera lá. Quem é que foi pedir para Jesus tocar no morto? Alguém pediu? Por que ele tocou? Por que Jesus tocou naquele morto? Alguém clamou, chorou, gritou, descabelou, igual nós fazemos? Por que Jesus tocou? A Bíblia diz que ele fez o quê? Se compadeceu. Jesus se compadece de mim e de você. Muitas vezes nós não precisamos nem pedir, mas ele se compadece. Quando eu falei que a Carla estava envolvida, alguns anos atrás, a irmã Maria Nogueira, ela morreu lá no último banco, onde está o Paulão e o irmão Railan. Ela chegou para o culto aqui, e ela já foi chegando ali na porta. Eu não vi esse processo, estava a Carla ali no fundo, que recebeu depois que eu fui chamada, onde estava a Johanna, o Natan em cima, a Carla, e ela deitou no colo da Carla, né? No meu colo, não sei nem que ela deitou. Ela perdeu a vida, a boca dela ficou branca, o batimento, e a Johanna segurando aqui, falando, mãe. E eu só escutava que tinha algumas irmãs, até hoje eu não sei quem é, que dizia assim, ora pelo Espírito de vida, ora pelo Espírito de vida. Só escutava isso, eu não sei quem estava do nosso lado. Quando eu vi aquela mulher, a boca branquinha, o pulso assim, não dava para escutar mais. Aí a Johanna só fazia assim com a cabeça, mãe. Eu falava, pai, em nome de Jesus. Quando eu escutei alguém falar sobre isso, eu comecei, Senhor, em nome de Jesus, manda o Espírito de vida agora aqui. Senhor, em nome de Jesus, manda o Espírito de vida aqui. Senhor, daí a pouco a boquinha dela começou a ter cor, ela deu uma mexida, logo chegou o SAMU, né, que foi uma cena assim que eu fiquei chocado, porque eu nunca tinha visto. Abriram, né, a roupa e não chegaram a dar choque, né? Eu não lembro se não chegaram a dar choque. Levaram, o Natan foi junto e o Natan foi junto e lá no hospital, um dos paramédicos que veio junto falou assim, olha essa mulher, sabe qual palavra que eles usaram? Ressuscitou. Só ressuscita quem está morto. Ressuscitou. Irmãos, foi tão impactante isso que eu vivi na minha vida, de ver Deus dar o fôlego de vida na hora para aquela mulher ali, que de verdade, assim, eu não dormi aquela noite. Eu fiquei chocada de ver. Chocada de ver como o Pai devolve o fôlego de vida que é dele. Por isso que você não pode dizer nunca, a vida é minha, não é sua. O que você tem não te pertence. Tanto é que um dia ele vem buscar aquilo que é dele, que é o fôlego de vida que está em nós. Por isso que a hora que ele quiser, ele fala, vem cá, vou pegar o fôlego de vida. Que se chama para nós, que cremos em Jesus, morte. Que não é a separação, aonde não precisa haver desespero, se você tem certeza para onde você vai. Não é por merecimento, mas é pela graça. Abundante graça. Esse milagre vai falar aqui algo que é tremendo. Você lê o texto, você pesquisa sobre o texto, você vai procurar quem é essa viúva, o porquê dessa viúva, quem era Naim, né, dona Terezinha? Era o homem que era Naim, dona Terezinha? Quem era Naim? Quem era? Cidade, aonde havia uma viúva que tinha um único filho, o qual aconteceu o quê? Morreu.
A cidade toda, pelo texto, você vai ler, sabe, estava chorando, porque ela era sozinha, ela já era viúva, e o seu único filho morre. Vamos lá para o texto. Está lá em Lucas. Quem leu Lucas até foi ler ele, né, irmãos? Quem leu Lucas 7, 11 a 17. Jovem de Naim. Esse livro de Lucas está dando o que falar na minha vida, hein? Ô Pai eterno, não sei o que vai ser de mim para fazer a dinâmica desse livro. Porque é tanta coisa, mas tanta coisa que o negócio ferve. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão, e, quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. Para um pouquinho nesse versículo. Pega esse versículo, escreve na tua geladeira quando você achar que você está sozinho, quando você achar que está abandonado, quando você achar que Jesus não te ouve, quando você achar que você está do lado. Olha o que acontece. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. Ele não havia entrado na cidade ainda. Ele estava à porta da cidade. Muitas vezes Jesus ainda não está dentro da vida de um ser humano. Mas isso não quer dizer que ele seja indiferente, que ele não está nem aí com a dor, com aquilo que está acontecendo. Ele estava à porta da cidade e ele se compadece. Olha como prova que Jesus é humano. Humano, sentimento, se compadecer, sentimento. Ele está sentindo. Ele está vendo a dor de alguém. E ele se enche de compaixão. E ele olha para aquela mulher e diz para ela: Não chores. Que coisa impossível. Uma mulher viúva, sozinha, mãe de um único filho, não chorar. Mas ele diz: Não chore. O que me chama a atenção é esse mover no coração de Jesus. Aí eu fico assim, gritando dentro da minha casa sozinho. Eu falo: caramba, ainda tem alguém que vem falar para mim que Jesus é espiritual. Que Jesus não era carne e osso. Como? Como que não é, que sente a dor, que chora, que se compadece de alguém que está sofrendo? Como que não é? Como que é um Jesus de história? É um Jesus? Não, mas Jesus. Como que não é real? Como que não é possível? Como que ele se compadece da dor de alguém que está perdendo um querido? E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. Acabou. Acabou. É uma palavra só. É uma palavra. Ele toca. Jesus, ele se importa, ele não é indiferente, ele toca no caixão e ele disse o quê? Jovem, levanta. Ele não ficou perguntando se a mulher era pecadora, se ele tinha pecado, se era consequência do erro, se ele tinha fumado, se ele não tinha. Não! Jesus, ele chega e fala assim: levanta. E Jesus faz isso todos os dias comigo e com você. Todos os dias Jesus me toca e te toca. Se você sente ou não é outra coisa, mas ele te toca e diz: levanta, levanta, anda, levanta, levanta. Lendo isso daqui, eu fiquei pensando: Deus, aonde é que eu tenho que levantar na minha vida? Será que é na minha devocional que eu tenho que me levantar mais cedo um pouquinho? Por que eu levanto 4h40 de manhã para ir para uma academia e não posso levantar 3h50 para fazer a leitura da bíblica antes? Por quê? Por quê? Vocês estão rindo? Mas você não foi esses dias, vocês dois 11 horas lá na academia? Eu vi vocês dois 11 horas na academia. Eu vi não, né? Porque quem manda vocês tirar foto, quem tira foto quer que os outros vejam, né? E eu gosto, sou curiosa, vou lá e vi. Tava os dois lá 11 horas na academia. Ué, por que não foi dormir 1h da manhã? Não tô falando que vocês não façam, eu tô usando de exemplo, por favor. Tá, Diego? Não precisa questionar. Por que não foi meia-noite fazer a leitura bíblica e terminar o livro? Vocês estão entendendo por que a gente tem que trazer a palavra de Deus pro nosso dia a dia e parar de arrumar desculpa? A gente tem que parar de arrumar desculpa. A
A gente arruma desculpa para tudo. Aí nós não vivenciamos os milagres. Aí nós culpamos Jesus. Ai, que não é da vontade dele, que não é o tempo dele, não é a hora dele. Não, mas e eu? E eu? O que eu faço? O que eu faço na história? O que eu faço? Irmãos, em nome de Jesus, vou falar. Tem que se cuidar sim. Tem que levantar e ir para academia, tem que caminhar, tem que aprender a comer, tem que ter uma vida de qualidade, sim. Tem que fazer isso. Há um preço a ser pago, então pague o preço. Agora, em todos os sentidos. Não tenho porquê não conseguir ler uma Bíblia. Eu já falei, tem dificuldade? Vocês têm um pastor aqui, vocês pagam um pastor para estar ali. Para ajudar vocês no aconselhamento, na leitura bíblica, no entender as coisas. Se você vem ou não, já é com você. Mas está ali. Agenda, hora. Pastor, estou indo. O senhor está aí? O senhor me... Agenda. Não consegue ler a Bíblia? Agora para de arrumar desculpa porque não lê a palavra de Deus. Não tem desculpa. Relacionamento com a Bíblia é base. É base. Não tem como um crente se relacionar, ter uma vida produtiva, se ele não tiver conhecimento da palavra de Deus. Leitura bíblica é essencial. Como beber água é essencial. Precisa. Como respirar. Quem consegue ficar mais de 1 minuto sem respirar? Quem consegue? Trancar a respiração e ficar. Porque o coração começa a fazer o quê? Acelerar. Porque tá faltando, é verdade? Você que é professora, menina? Não, é. Não, então, então tá. Agora pegou a salinha. Mas o que ele precisou fazer antes? Treinar. Tá vendo o que a Bíblia é? É isso que a Bíblia é. Sobre esse texto, esse quarto milagre do jovem de Naim. Qual é a parte da sua vida que está morta? Qual é? Dentro do teu quadro, da tua vida, qual é a parte da tua vida que precisa de um toque específico? Levanta. Lembra que eu falei que eu gosto? Quem me conhece sabe que eu sou chegada nesse negócio de fazer análise, autoanálise, pessoalmente, que é muito fácil fazer análise da vida do outro. É muito fácil laudar a vida do outro. O difícil é você se laudar e você fazer autoanálise com você. Quem é que eu sou no reino de Deus? Quem é que eu sou no reino de Deus? Aonde é que esse quarto milagre de Jesus, qual área que ele tem que alcançar na minha vida e na tua vida? Qual área? Você que tem que falar para você. Eu não posso falar, eu tenho que falar da minha. A qual, cada vez que eu leio esse texto, eu descubro uma área que está precisando de um toque. Levanta. Nós precisamos disso. Deus, que delícia estudarmos a Tua palavra, a saber, Senhor, que o Teu Espírito Santo está aqui, que é Ele quem nos ministra, que é Ele quem nos ensina. Oh, meu Deus, como eu me sinto amada. Quando o Senhor nos capacita a pregar, Senhor, a anunciar. Obrigada, Senhor, teu cuidado. Obrigado pelo amor que o Senhor tem, Senhor, por cada um. Senhor, que esse levanta, Pai, nas nossas vidas tem um poder sobrenatural. Em nome de Jesus, nós queremos nos levantar, Senhor, em todos os sentidos, ó Deus, mas principalmente no nosso relacionamento com o Senhor. Um relacionamento sadio, gostoso, um relacionamento onde nos gera alegria, paz, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, gere em nós o desejo, a alegria em lermos a Tua palavra, porque ela é a verdade, é a única, Senhor, que pode nos libertar, pode nos curar, pode nos transformar, pode trazer nova vida em nós, Senhor. Eu te louvo por cada aluno que está aqui nesta manhã, que o Espírito do Senhor seja sobre eles, sobre nós, na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. Nós queremos ser aqueles, ó Deus, aquelas que levam as boas novas, Senhor, em nome de Jesus, porque nós temos
estamos vivendo os milagres do Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Nos prepara para o culto à noite, para um momento de celebração, um momento, Pai, de gozo total na tua presença, Senhor. Nós te louvamos pela tua bondade, por esse dia, porque foi o Senhor quem o fez. Então, ele é perfeito, Senhor. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o poder, todo o domínio, em nome de Jesus. Amém. Amém.